Bom dia, alunos do SESI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje vai ser para os alunos do 7º ano. Nós iremos estudar língua portuguesa e o assunto é o uso da vírgula. É um assunto novo, por isso a gente vai revisar um pouco um assunto que nós já estudamos, que seria vocativo, e para isso vocês vão precisar do seu livro didático, caderno e caneta. Então, quando você pegar o seu livro didático, você vai abrir na página 94 e nós vamos até a página 95, certo? Então, nós vamos logo relembrando o que seria vocativo. Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Como assim? Não pertence, portanto, nem ao sujeito e nem ao predicado. É o termo que serve para chamar. Olha aí, gente, lembra que eu falei para vocês isso? É o termo que serve para chamar, para invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso, ou seja, o ele, né? Veja os exemplos. Não fale tão alto, Rita. Com quem eu estou falando aqui, gente? Com Rita. Quem é o vocativo? Rita. Então, o vocativo é quem eu chamo, é com quem eu falo. E olha o outro exemplo. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Quem é o vocativo, gente? É o termo senhor presidente, que é com quem eu estou falando, é quem eu estou chamando. Como diz aqui, é quem eu estou invocando. Quando eu falo, meu Deus, me ajuda. Quem é o vocativo? Meu Deus, certo? Então, a gente tem que lembrar desse assunto para conseguir estudar a aula de hoje. Então, olha só o que eu falei para vocês também, que no vocativo é obrigatório o uso da vírgula. Vocês lembram disso? Então, quando eu falo, não fale tão alto, vírgula, Rita. Olha aí, gente. Por isso que ele fala que é um termo que não possui relação sintática com o outro termo da oração. Ele não vai ser um sujeito, gente. Se eu falasse, Rita não fala tão alto. A Rita não fala tão alto. Olha aí, Rita seria o quê? O sujeito. Não, mas ele não é o sujeito da oração. Quando eu falo, não fale tão alto, Rita, Rita aí vai estar sempre com vírgula. Antes da palavra Rita vai ter que ter uma vírgula se for no final, se for no meio vai ter que ter vírgula entre as duas palavras, no início e no final de Rita. Se for no início, vai ter que ter como, gente? Depois de Rita. Você falar Rita, vírgula, não fale tão alto. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu poderia falar, queremos nossos direitos, vírgula, senhor presidente. Então, o vocativo ele pode estar no início, ele pode estar no meio, ele pode estar no fim da frase. Mas é obrigatório o quê? O uso da vírgula. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Todo mundo lembrou o assunto? Beleza. Então, vamos logo à nossa aula de hoje, que você vai abrir na página 94. E nós vamos fazer esse exercício que está aí. Vamos dar uma olhada. Ao ler as cartas deste capítulo, você deve ter notado que o vocativo vem separado do texto, do resto do texto por vírgulas. A função da vírgula, nesse caso, é organizar os termos e as partes do enunciado, para que ele seja compreendido de maneira correta. Gente, vocês podem pensar assim, é só uma vírgula. Não, gente, a vírgula ela muda totalmente o sentido da frase. Olha os exemplos que nós temos aqui. Observe os pares de frases a seguir e explique no caderno qual é a diferença de sentido entre eles. Então, você vai colocar a primeira questão e você vai ter que explicar qual o significado, o que significa essa frase em cada um desses itens aí, 1, 2 e 3. Quando eu falo assim, Maria, já terminou tudo? É diferente se eu falar Maria, já terminou tudo? Olha só. Quando eu falo Maria, já terminou tudo, eu estou falando com quem, gente? Com a Maria. Agora, se eu falo Maria já terminou tudo, eu posso muito bem estar falando com outra pessoa. Não posso? Eu posso muito bem chegar com o João e falar, a Maria já terminou tudo, viu? Tem diferença. Então, quando eu falo, a primeira opção é o vocativo. Eu estou falando para a pessoa, na frente da pessoa, com a pessoa. E na segunda opção, não, eu estou falando com qualquer outra pessoa e perguntando da Maria. A mesma coisa vai acontecer no item 2, olha. Não entendi o que disse João. Com quem eu falei, gente? Com João. Não entendi o que disse João. Olha, a pessoa não entendeu ela não entendeu o que disse.
Disse quem? Quem disse? Aí ela tá falando com quem? Com João. Agora, quando eu digo, não entendi o que disse João. É diferente, ela não entendeu o que o João falou. Entendeste? Então, no primeiro ela falou, não entendi o que disse João. Disse quem? Pode ser João ou pode ser outra pessoa. Mas no de baixo, não. É sobre o João. Então, olha só. Ana, pode vir aqui um minuto? Viu? Eu tô chamando a Ana. Agora, quando eu falo, Ana, pode vir aqui um minuto? Eu não tô falando com a Ana mais. Ela tá perguntando se a Ana vai poder ir lá com ela um minuto. Ana, pode vir aqui um minuto? Então, essa é a diferença. É que nas primeiras opções, todas estão chamando e falando com a pessoa diretamente. Na segunda opção, não necessariamente ele está falando com a pessoa, ele está falando com outra pessoa, talvez, e perguntando sobre o João, sobre a Ana, sobre a Maria. Entenderam, gente? Então, você vai ter que explicar isso no seu caderno. Como você vai colocar? O uso do vocativo mostra que se fala com a pessoa e não da pessoa. Foi o que eu acabei de falar. Na primeira eu estou falando com a pessoa e na segunda eu não estou falando com a Maria. Eu estou falando da Maria para uma outra pessoa. Deu para entender? Então, o primeiro exemplo de todos aí, do 1, do 2 e do 3, você vai dizer o quê? Que mostra que o uso da vírgula isola o termo, transformando em vocativo. E na segunda opção, do item 1, 2 e 3, que é Maria já terminou tudo, não entendi o que disse João, Ana pode vir aqui um minuto. Esses termos, eles não são vocativos, ok? Não são vocativos, eles são da pessoa de quem se fala. Tu está falando delas para outras pessoas, certo? Então, você vai dizer que os primeiros são vocativos, os segundos não são, certo? Vamos para a segunda questão. Existe alguma diferença de sentido entre as frases a seguir? Explique. João, não entendi o que disse. Não entendi, João. O que disse? Não entendi o que disse, João. Então, está perguntando para você se tem alguma diferença dos termos aí. Desculpa. Então, olha só o que ele está falando. João, não entendi o que disse. Não entendi, João, o que disse. Não entendi o que disse, João. Tem alguma diferença, gente? Não tem. A única coisa que ele fez aqui foi mudar o vocativo do início para o meio e depois para o final. Lembra que eu falei para vocês que o vocativo ele pode estar no início, ele pode estar no meio, ele pode estar no fim da frase? Foi o que aconteceu aqui. Eu mostrei para vocês agorinha lá, quando eu estava falando do presidente, quando eu estava falando com a Rita. Vocês lembram? Então, foi a mesma coisa que ele fez aqui, ó. João, não entendi o que disse. Não entendi, João, o que disse. Não entendi o que disse, João. Então, em todos são vocativos e ele só fez mudar a posição desse vocativo. Então, o que você vai dizer? Que não, porque o deslocamento do vocativo não altera o sentido da frase. Ok, gente? Vamos para a próxima. Terceira questão. Reescreva no caderno cada uma das frases a seguir, mudando o vocativo de lugar. Não se esqueça de que o sentido das frases não deve ser alterado. E, gente, para não ser alterado, não esquece a vírgula. Porque se eu esquecer a vírgula, você não vai mais ser vocativo, eu vou estar falando da pessoa. Olha só. Querido, recebemos uma carta de sua mãe. Então, ele quer que você mude aí. Quem é o vocativo? É o querido, não é? Então, você pode colocar para o final. Recebemos uma carta da sua mãe, vírgula, querido, viu? Então, sempre o vocativo vai ter que ter vírgula, ou antes, ou no meio, ou no final. Hoje, Maria, será sua festa de 15 anos. Como poderia ficar? Você que decide, pode ficar no meio. Olha, aqui está no meio. Então, você pode colocar no início, você pode colocar para o final. Você pode colocar Maria, vírgula, hoje será sua festa de 15 anos. Ou você pode colocar, hoje será sua festa de 15 anos, vírgula, Maria. Você que decide. Então, faça isso na terceira. A mesma coisa com Flávio. Flávio, onde você colocou os envelopes que eu lhe dei? Ou você pode colocar, onde você colocou, vírgula, Flávio, vírgula, os envelopes que eu lhe dei. Então, decide. Ou onde você colocou os envelopes que eu lhe dei, Flávio? Viu? No meio ou no final. E aqui, olha, menina, afaste-se daí, que perigoso. Você pode colocar, afaste-se daí, menina, que perigoso, tá? Então, mude daí a posição do vocativo. Vamos para a quarta questão. De maneira geral, a vírgula é utilizada para isolar,
todos os termos deslocáveis do enunciado. Podemos pensar na vírgula como se ela fosse como se fossem rodinhas que levam para qualquer parte da frase o que está apoiado nelas. Observe. Ontem fizemos um piquenique no parque. Fizemos ontem um piquenique no parque. Fizemos um piquenique ontem no parque. Fizemos um piquenique no parque ontem. Olha que legal. Então, o ontem aí, ele não é um vocativo, gente. Ele é um advérbio de tempo. Os advérbios também, eles são sempre colocados vírgulas. Então, olha só. A palavra ontem foi deslocada várias vezes, sem que o sentido da frase fosse alterado. Por isso, foi utilizado as vírgulas. Reescreva no caderno cada uma das frases a seguir, acrescentando o termo colocado entre parênteses, use vírgulas para isolá-los dos outros termos. Então, olha só, a primeira frase aí. Chove muito em Belém, em setembro. Então, você pode... Olha, em setembro também é um adjunto adverbial de tempo, né? Então, ou um advérbio de tempo. Então, você pode colocar ele, olha, em setembro. Em setembro, vírgula, chove muito em Belém. Chove em setembro, muito em Belém. Ou chove muito em setembro em Belém. Você que vai decidir onde vai colocar. Maria, a mesma coisa. Maria, não, vírgula, não sei o que deve fazer. Não sei o que deve fazer, Maria. Decida. Mas olha só, acrescentando, reescreva no caderno cada uma das frases a seguir, acrescentando o termo colocando entre parênteses. Então, é isso que você vai fazer, tá certo? Há quase 30 cães e gatos naquela casa. Você pode colocar há quase 30 cães e gatos, vírgula, naquela casa. Ou naquela casa, vírgula, há quase 30 cães e gatos. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Última. Sofia receberá a carta do professor, com certeza. Olha, aqui é uma afirmação, né? Um advérbio de afirmação. Então, com certeza, vírgula, Sofia receberá a carta do professor. Ou a Sofia receberá, vírgula, com certeza, vírgula, a carta do professor. Então, gente, se vocês quiserem colocar no meio, vocês vão ter que colocar vírgula antes e vírgula depois desse advérbio aí, certo, gente? A gente está estudando adjunto adverbial, não tá, gente? Então, lembrem-se disso. Vamos para a quinta. Localize na carta de Suíli algumas palavras escritas inteiramente com letras maiúsculas e registre-a no caderno. Em sua opinião, por que ela escreveu a carta dessa forma? Gente, só lembrando vocês que na carta da Suíli ela pegou algumas palavras assim e colocou bem grande com letra de forma. Ele quer que você ache lá na carta da Suíli e coloque aí, certo, gente? Então, ela escreveu a palavra muito com letra de forma, ela escreveu a palavra Gabriel e ela escreveu a palavra montão, tudo com letra de forma. E tá perguntando por que você acha que ela escreveu com letra de forma assim grande? É pessoal, você que vai dizer, tá, gente? Aí você pode escrever o que você achar. Ela escreveu porque ela queria chamar atenção, dar ênfase, enfim. Sexta. Você já utilizou esse recurso? Você já usou esse recurso em seus textos? Coloque com que finalidade? Isso aí é pessoal novamente. Se você já fez alguma carta, já escreveu algum bilhete e colocou com letra de forma. Às vezes as pessoas dizem que é porque você quer gritar, dá a ideia de que você está gritando, né? Que não o caps lock, eu não sei como é que pronuncia direito aqui no computador. Que é quando você usa essas letras de forma. Então, você quer dar ênfase, você está gritando, você está falando mais alto. Enfim, certo, gente? Vamos para a última questão. Leia este e-mail. Marcos, vírgula, olha o vocativo aí. Caríssimo, vírgula. Feita a vistoria no apartamento, constatamos a falta de 3 copos de cristal. Solicitamos a reposição das peças ou o envio da quantia suficiente para cobrir a compra de novos copos. Abraço, vírgula, Judite. Quando recebeu o e-mail, Marcos ficou irritado com essa parte do texto. Falta 3 copos. Na sua opinião, por que ele ficou irritado? Gente, que texto é esse? Vocês lembram de algum texto do Marcos? Um e-mail do Marcos no texto de vocês? Porque o único e-mail, eu acho que ela se enganou. O único e-mail que nós lemos aqui, se vocês forem ver, foi do Rodrigo. Lembra que é um músico, filmagem, vocês lembram?
Ele enviou uma, dizendo que ele ia gravar um vídeo, ele enviou uma para a mãe dele, e ele enviou pro pai dele também. Vocês lembram disso? Então, eu não sei do que ela está falando, mas vamos lá. Por que você acha que ele pode ter ficado chateado quando a pessoa colocou com falta 3 copos? O uso das palavras integralmente escritas em maiúsculas é considerado como falta de polidez ou até como índice de agressividade no e-mail. A gente falou agorinha isso, né? Na conversação escrita por e-mail, as maiúsculas substituem o grito, por isso eu uso e considero deselegante. Ah, gente, eu lembro disso. Eu lembro que sempre que quem fazia muito isso era um professor no grupo. Sempre ele escrevia, por algum motivo, ele tinha um vício de escrever sempre com letra maiúscula, assim. Aí eu tinha as outras professoras que sempre falavam, por que tu tá gritando? Engraçado que você colocar com letras maiúsculas, assim, dá a ideia mesmo de que você tá gritando. Você tá sendo até agressivo. Então, você já sabe, quando você quiser ser agressivo numa mensagem, use letras de forma assim. Certo, gente? Então, é isso. Então, na sua opinião, ele se irritou porque parece que ela estava sendo agressiva, porque ela estava gritando, falando, aborrecida porque sumiu os copos dela. Certo, gente? É isso. Espero que vocês tenham entendido o uso da vírgula no vocativo, que é obrigatório. Se vocês esquecerem, a frase vira outra, tem um outro sentido. Então, estudem, façam esses exercícios, coloquem as respostas no caderno de vocês, que cada dia que passa está mais próximo da gente voltar às aulas, certo? E vocês já vão iniciando logo com a primeira avaliação. Então, estudem, fiquem em casa, se comportem, resolvam as atividades. Gente, pouquíssimos alunos estão assistindo às aulas, a gente consegue observar que tem pouquíssimas visualizações. Então, o que está acontecendo? Vocês estavam assistindo, de repente agora deu preguiça. Falta pouco para as férias agora em julho. Então, por favor, não percam as aulas. A gente está falando de assuntos novos. E levem a sério, porque o ano não acabou, gente. A gente tem que voltar para a escola. Vocês querem ficar atrasados? A pessoa, todo mundo lá na frente, você com a sua idade mais avançada e mais atrás na série. Não, vamos passar esse ano, gente. Então, levem a sério. Não custa muito, olha só, 20 minutos a aula, 15 minutos de aula. Se você juntar as aulas de 3 professores, não dá nenhuma aula que você assistia na sala de aula. O tempo é muito menor. Então, vamos fazer um esforço, vamos levar a sério, vamos resolver os exercícios. Ok, gente, até mais. Abraço.